considerando os requisitos ou os passos importantes para que busquemos o casamento. O casamento deve ser fundamentado na piedade desde o início, desde antes do casamento iniciar. A busca por um cônjuge, por aquele que vai ser o nosso companheiro, a nossa companheira idônea, deve ser buscada, a busca deve ser feita, conduzida em piedade. E é nesse ponto que estamos tratando. Vimos o requisito, a marca fundamental de um bom cônjuge, sem o qual é impossível que o casamento se concretize, ou pelo menos é proibido da parte do Senhor. Essa marca, Paulo, você lembra qual foi? Estava aqui na escola dominical. Marca fundamental de um bom cônjuge. Ora, Júnior. Marca fundamental de um bom cônjuge. Ser cristão. É básico, essa, hein, Paulo? Essa daí foi ruim, hein? Essa é a marca fundamental. Um cônjuge deve ser buscado aquele que teme ao Senhor. Vimos que é um mandamento da parte de Deus. Não é é um conselho, vai ser bom se for crente, melhor se for crente, se não for, aí que jeito, tá tão difícil, né, hoje em dia, tá tão difícil achar um cônjuge, então eu vou ter que ir com esse aqui mesmo, não ama a Deus, mas o que eu vou fazer? É proibido, meus irmãos, os crentes são proibidos. O apóstolo Paulo, nós vimos isso, ele fala que, com respeito às viúvas, estão livres para se casar, mas somente no Senhor. Ele fala isso com clareza. Somente no Senhor. E aí vimos várias citações dos puritanos e argumentos bíblicos que reforçam essa proibição, esse requisito, e que é para o nosso bem. Então hoje nós vamos avançar nesse assunto com respeito à escolha de um bom cônjuge para se casar, considerando não apenas a marca fundamental, como vimos, crente e piedoso, mas outras marcas, outras características que devem fazer parte da nossa avaliação dos possíveis candidatos, das possíveis candidatas, na escolha de um cônjuge, para que de fato ele não apenas seja piedoso, crente, mas adequado à nossa própria vida, nossa própria característica. O puritano Scudder, ele diz o seguinte: assim como você não pode escolher alguém que não seja piedoso, também você não pode escolher qualquer um que seja piedoso. Então, tem que ser piedoso, mas não qualquer um. Ela pode ser uma boa esposa, mas não ser uma boa esposa para você. Ela pode ser uma esposa adequada, mas não adequada para você. Por isso, amplie as suas súplicas a Deus, para que Deus vos dê não só uma boa esposa, crente, mas uma esposa adequada, que seja adequada para você em todos os aspectos, em todos os aspectos. Então, o que o puritano está aqui nos orientando, certamente por princípios da palavra de Deus, é que a nossa avaliação deve ser profunda dos possíveis candidatos. Devemos considerar com paciência e de uma forma adequada para ver se há uma adequação à nossa própria pessoa. Ele diz o seguinte, o puritano, ele ensina, e Joel Bick também falando aqui, que casar-se apressadamente com alguém que apenas disse crente não vai resolver os problemas de inadequação. Ao contrário, o casamento acentua as diferenças. Quer dizer, se no presente já existe certas dificuldades, diferenças que você percebe antes de se casar, quando se casar, não pense você que essas diferenças vão sumir. Ao contrário, a tendência, o normal é que essas diferenças, elas fiquem cada vez mais fortes, elas fiquem mais atenuadas. Então, é importante observar desde já o caráter, a postura e várias questões com respeito da pessoa que você
está de olho, o considera como um candidato para se casar. É importante observar, por exemplo, com cuidado, com tempo, observando o comportamento dessa pessoa em vários contextos diferentes, em situações diferentes. Às vezes você conhece a pessoa apenas em um determinado contexto, mas não sabe como ela se comporta em outros ambientes, em outras situações, e de repente, em uma situação diferente, essa pessoa vai se revelar uma pessoa completamente diferente. Se você se apressar e não fazer um julgamento cuidadoso, é possível que o arrependimento chegue com rapidez também. E você venha amargar uma escolha precipitada com respeito a um cônjuge que não é adequado. E muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, esse tipo de precipitação, dessa análise superficial, tem sim levado a muito divórcio. Muitas pessoas que não escolheram bem. Isso não legitima o divórcio. O divórcio só pode ser, só ocorre com aprovação de Deus no caso de adultério ou abandono obstinado. Não estamos tratando desse ponto aqui, mas a realidade, o fato é, muita gente não experimenta ou se divorcia, ou então não experimenta a felicidade conjugal, a satisfação, pelo fato de não analisar com critério antes e é apressado, é precipitado na escolha de um cônjuge. Quais são os critérios, então, que devemos analisar? Coisas que devemos ponderar antes de dar um passo adiante com respeito ao casamento. Dr. Joel Bick, aqui, com base no puritano Isaac Ambrose, ele apresenta para nós algumas características, algumas questões que devemos analisar com bastante cuidado. E ele enfatiza o cuidado. Eu não sei se você já ouviu aquele dizer popular, mas que é cheio de muita sabedoria. Minha avó que me falou, mas é conhecido. É o seguinte: antes do casamento, abra bem o olho. Abra bem o olho, para analisar bem, veja tudo. Depois de casar, feche. Casou, já é. Então agora não é a hora de ficar olhando defeito demais. Já casou, analise antes. Nós sabemos que a tendência é o contrário, né? Antes de casar, que nada é maravilhoso, aquela coisa linda, é perfeita, não vejo problema nenhum. Depois que casa, aí vê os defeitos. Aí não aguenta, aí não tolera. Então a proposta aqui é que você abra bem o olho antes. Analise antes de se casar. Porque depois que casar vai ter que fechar o olho. Casou, fecha o olho. É o seu cônjuge, é aquele que Deus designou para você, e você tem que amar do jeito que é. Mas quais são os critérios? O primeiro, meus irmãos, que o puritano sugere para nós, é analisarmos, considerarmos a reputação da pessoa que consideramos como um candidato para nos casarmos. O que as pessoas falam a respeito dessa pessoa? Qual é a sua fama? O que é dito a respeito dela quando ela não está presente, quando ela está ausente? Essa pessoa goza de crédito e consideração por parte da comunidade, dos colegas de trabalho, dos familiares, da igreja. Qual é a reputação que essa pessoa tem? Provérbios 22, 1 diz o seguinte: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale o bom nome, isto é, a boa reputação, uma reputação de integridade. Ele é conhecido por uma pessoa, ou ela é conhecido por ter um caráter íntegro, irrepreensível. As pessoas falam bem dela, reconhecem o seu procedimento santo e íntegro, ou ela é acusada de pecado? Ou a fama dessa pessoa é a fama de alguém que lida com o pecado de uma maneira que não deveria, que não convém ao crente? E o que é que o mundo fala dessa pessoa? Ora, o critério e a reputação do mundo devemos analisar com cuidado. O mundo pode ter uma má reputação da pessoa justamente pelo seu comportamento piedoso. Justamente porque é crente e o mundo despreza. Mas também o mundo pode falar mal justamente porque é hipócrita. Porque diz que é crente, mas na verdade não se comporta como tal. Então a reputação do mundo deve ser recebida com muito discernimento e cuidado, mas deve ser considerada. E na igreja?
Qual o comportamento da pessoa na igreja? Qual a reputação que ela tem na congregação dos santos? Reputação de uma pessoa íntegra, honrosa, que é responsável nas suas responsabilidades para com a igreja também. Olha, Zacarias e Isabel, em Lucas 1,6, recebem um relatório da parte de Deus maravilhoso, os pais de João Batista. Diz lá o texto, Lucas 1,6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Que relatório, né? Que fama de Zacarias e Isabel. Imagine que casamento precioso eles deveriam ter. Ambos eram justos diante de Deus e viviam de modo irrepreensível todos os preceitos, diante de todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Obviamente que o relatório não é infalível. Às vezes a pessoa pode ser difamada, mas é um bom lugar para se começar. É algo para se observar e se analisar com cuidado. E não ignorar o que todo mundo fala. Qual é o perigo aqui, né? Que quando estamos apaixonados, a gente não quer ouvir nada de ninguém. Não queremos saber do que se fala. Todo mundo compreende, enxerga algo muito sério, muito grave no caráter de uma determinada pessoa. E você, não, isso aí não tem problema não, ignora. Vai dar com os burros na água. É receita para ter problema no casamento. A questão é que o seguinte, a reputação que essa pessoa tem na comunidade vai ser vivenciada por você de uma forma muito mais intensa. Se aquela pessoa tem uma fama de ser, por exemplo, preguiçoso na comunidade, o cônjuge vai experimentar isso 10 vezes mais, porque ela vai dormir com o preguiçoso. Ela vai dormir e acordar com o preguiçoso. Ela vai depender do preguiçoso. Então, se você ouve uma reputação, avalie com cuidado. Porque aquilo vai ser vivenciado por você de uma forma muito mais intensa do que as pessoas que fizeram esse tipo de afirmação. Obviamente que ninguém tem um relatório impecável, né? Todos temos pecado, não é isso que está se dizendo aqui. Não somos desprovidos de defeito, todos temos defeitos. Mas é preciso analisar a reputação. Analise, o puritano também sugere, em segundo lugar, que você analise a postura da pessoa. A postura mesmo física, sua forma de se portar, suas expressões até faciais. Eclesiastes 8.1 diz o seguinte, quem é como sábio? Eclesiastes 8.1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Aí acrescenta, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. De modo que até a face do santo, daquele que é sábio, a sua postura vai refletir algo do seu caráter interno, da sua sabedoria, da sua forma de se portar, das suas expressões. O puritano diz que a piedade está na face do homem, assim como a tolice está na face do homem, assim como a impiedade está na face do homem. Então, pessoa que você considera, qual é a sua postura? É a postura de alguém que revela soberba? Provérbios 6,17 diz o seguinte, olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o Senhor aborrece. Olhos altivos é uma postura soberba, é uma forma orgulhosa de se portar, é isso que você percebe na sua face, na postura daquela pessoa. Isaías 3,16 diz o seguinte, diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, assim, olhando para cima, e olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. E aí vem o pronunciamento da maldição do Senhor. E ele fala com respeito à postura, o andar, o olhar, a forma de se portar. A pessoa que você tem considerado, revela uma postura agressiva,
descontente, insatisfeita, revela uma postura de lascívia no coração. Os seus olhos estão a procurar o quê? Esteja alerta contra aquele que tem uma postura orgulhosa, iracunda, lasciva, descontente no coração. E procure a piedade que se reflete na face. Novamente, aqui também há o perigo de sermos enganados. E é possível, e é por isso a necessidade de uma análise cuidadosa. Porque muitas vezes a piedade é falsificada. E às vezes aqueles que julgamos precipitadamente de uma determinada maneira pela sua postura, ao conhecermos mais profundamente, vemos que não é assim. Mas é preciso analisar também a postura. O puritano sugere, em terceiro lugar, que analise a conversação, do que a pessoa fala. Está nos seus lábios. Que tipo de coisa ela gosta de falar, de conversar? Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se você quer identificar se há piedade no coração e quer conhecer melhor aquela pessoa, analise o seu discurso, que tipo quais são os frutos dos seus lábios. E aqui está uma avaliação mais segura do que talvez a reputação e a postura. Muito mais firme para se chegar a alguma conclusão. Analisar o conteúdo, o que a pessoa fala, o que sai dos seus lábios. Mateus 12:37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Condenado. Conversação da pessoa impura, isso revela um coração impuro. A conversação da pessoa diz respeito tão somente a si mesmo, só fala de si mesmo. Você já conheceu aquelas pessoas? Você senta para conversar e não tem outro assunto senão eu e eu mesmo. O coração está cheio, então, de egoísmo. É uma pessoa egoísta que só tem olhos para si mesmo. A linguagem daquela pessoa é linguagem de flerte. Então, no coração tem lascívia. Tome cuidado com a pessoa que brinca com imoralidade, por exemplo. Que fala de coisas, piadas imorais. Revela algo no coração. Tome cuidado. Pelo contrário, procure aquele cujo discurso e a fala ou o conteúdo das suas conversas é cheio de ternura e compaixão. Revela misericórdia no coração. Um coração misericordioso e compassivo. Alguém que tem um discurso gentil e satisfeito em todas as coisas que o Senhor lhe dá. Revela também um coração com fé, esperança, firmeza e satisfeito nas coisas do Senhor. Tiago 1:26 diz que se alguém supõe ser religioso, mas deixa de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. Então, de fato, a língua revela a piedade do coração. Revela o que está no coração. E aquele que não domina a língua tem uma religião vã, ímpio. E assim, como diz o puritano, devemos procurar a linguagem de Canaã na fala do possível cônjuge para a nossa vida. A linguagem de Canaã, aquele que fala o idioma de Sião. Olha, em quarto lugar, analise também a sua vestimenta. De que modo a pessoa se veste. Isso é muito importante também. A forma como nos vestimos revela algo dos nossos gostos, dos nossos interesses, dos nossos propósitos com respeito à forma de se vestir. A pessoa se veste para ser vista e atrair olhares para si mesmo. Se veste para Deus ou para os homens? A pessoa, especialmente com respeito às mulheres. Isso aqui. As mulheres se vestem para atrair os olhares dos homens, para cobiçar a sua beleza, o seu corpo. O que isso revela no coração? Infelizmente, a nossa cultura está indo tão por água abaixo que agora isso é para o homem também.
Agora está difícil, os homens têm que tomar muito cuidado como se veste também hoje em dia. Porque, só um parênteses, né? Roupa para homem hoje em dia está difícil comprar. É tudo roupa colada, coisa desse tipo assim. Você não sabe mais nem distinguir quem é homem e quem não é hoje em dia pela aparência. Então isso aplica a homem também. A vaidade no coração. De querer exibir corpo, de querer se manifestar demais. Homens e mulheres devem se vestir com modéstia, o que revela humildade no coração. Revela que é uma pessoa que não deseja ser uma pedra de tropeço para os seus irmãos pecarem, mas que deseja dar humildade e que vê a beleza do Senhor como algo muito mais atraente. A forma de vestir é uma janela para olhar o coração também. Os desejos, as inclinações. Devemos nos vestir como servos de Deus, como servas de Deus. E aquele que se apresenta como candidato para o casamento, você deve analisar essas coisas também, essas questões também. Analise, em quinto lugar, algo aqui seríssimo. Analise as companhias dessa pessoa. Fala-me com quem andas e te direi quem é, não está na Bíblia, mas é uma verdade. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso está na Bíblia, apóstolo Paulo. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, que tipo de pessoa o candidato para se casar com você gosta de conviver? Quem são os seus amigos? Com quem ele gasta o tempo livre dele? Quando ele tem tempo e deseja estar na companhia de pessoas, quem ele escolhe para se cercar? Tome muito cuidado daqueles que não procuram a presença dos santos, que se sentem mais confortáveis, ou eu não diria nem se sentem mais confortáveis, eu diria, tome cuidado com aqueles que se sentem confortáveis na presença dos ímpios e que procuram por amizade, companhia, aqueles que não temem a Deus. Será que a pessoa se comporta de forma diferente quando está na igreja e quando está na companhia dos ímpios? Como é que ela se comporta na presença de outras pessoas? Ela é a mesma pessoa consistente em todas as companhias? Ou será que na presença dos ímpios ela se comporta como ímpio? Conta as mesmas piadas, ri das mesmas coisas, pratica as mesmas atividades, frequenta os mesmos lugares, sem pouco pudor, sem pouco discernimento? Esse critério deve fazer soar um alarme muito claro, como os outros também, mas esse aqui é muito importante também. Considere aquele que ama os santos do Senhor, que se sente mais associado ou mais achegado, sente uma identificação maior com aqueles que são santos de Deus e que talvez nem compartilhem dos seus interesses seculares, do que com aqueles que compartilham com seus interesses seculares, mas que não temem a Deus. Isso é uma coisa muito importante. Considere também a questão da educação no sentido de estudo. O puritano fala isso. É importante, aqui já não é um critério talvez tão sério, mas deve ser considerado também. Pessoas que um vai ser a companhia do outro. E vocês têm que falar a mesma linguagem. Um precisa entender o outro. Vocês vão conversar muito. Serão confidentes um do outro. Portanto, devem poder conversar igual para igual. Devem poder sentir-se compreendidos um pelo outro. Isso envolve saber que tipo de educação a pessoa recebeu. Em casa, pelos pais. Considere também a posição teológica da pessoa. Isso é algo muito importante, que diz respeito à adequação. De fato, é importante, sem a qual não que seja crente, mas é muito mais adequado quando ambos compartilham da mesma posição teológica.
Senão vai existir muita dificuldade. Imagine um puritano, o outro avivado, né? Aquela fogo puro, como a gente fala. Vai ser difícil. Vai frequentar que igreja? Cada um vai se sentir incomodado na igreja do outro. Aí vai viver igreja separada. Um frequenta uma igreja, outro frequenta outra igreja. Que tragédia. Que tragédia isso é. Aí um crê que deve batizar os filhos, outro não crê que deve batizar os filhos. Que dificuldade isso vai ser. Um entende que deve se guardar o dia do Senhor, o outro entende que não. Qual a dificuldade prática que isso vai ter na vida? Um quer ir para a praia, para o restaurante no domingo, o outro não, é na igreja. Deve estar na igreja. Então, talvez, não estou dizendo que não é crente, são crentes no Senhor. Mas, se casar com essa pessoa, vai ter dificuldade, vai experimentar todo tipo de aborrecimento, estresses profundos. Então é importante considerar pessoas que tenham a mesma posição teológica, ou pelo menos na grande maior parte das questões, né? Talvez não encontrem absolutamente tudo, mas na grande parte das questões. Na grande parte das questões. Eu diria fundamental, a mesma igreja. Pessoas que estão dispostas a frequentar a mesma igreja. Porque é inadmissível que um casal frequente a igreja separada. Isso é muito estranho. É muito estranho. Frequente uma igreja, frequente outra. Então isso aí é mínimo. Isso é básico. Pessoas que frequentem a mesma igreja. Ou pelo menos esteja disposta. Não, tudo bem, eu não entendo assim como você em tudo, mas eu estou disposto a me submeter. No mínimo. Esteja disposto a... E aí é a liderança do marido, né? Nesse ponto. É a liderança do marido. Marido. E aí as mulheres, então, é que tem que olhar esse critério ainda com mais cuidado ainda. Porque se você se casa com alguém que não tem esses entendimentos, você vai ter que segui-lo. Vai ter que segui-lo. É o seu marido. A igreja não vai recomendar que você fique em rebeldia com o seu marido por causa de diferenças teológicas. E você então vai sofrer. Então, você vai poder se submeter à instrução teológica do seu marido de livre consciência? Ou vai ter que violar sua consciência? Ou vai ser difícil para você submeter a liderança espiritual do seu marido nesse ponto, especialmente com respeito à escolha da igreja qual vai frequentar? Então, considere a posição teológica. Isso é importantíssimo. O puritano, diante desses critérios que ele nos apresenta, ele enfatiza a importância de analisarmos todos esses critérios e outros que possam ser considerados também, com muito cuidado. Leva tempo para perceber essas coisas. Não é da noite para o dia que a gente conhece alguém. Às vezes a pessoa, né, coisa de poucos meses, já pensa que conhece, outra pessoa não conhece. Você ainda não vivenciou situações variadas com aquela pessoa para saber como ela vai se comportar de diversas maneiras. Meus irmãos, colocar a máscara da hipocrisia é muito fácil. Fingir ser uma pessoa e depois ser outra, isso acontece demais. Portanto, é necessário um cuidado na avaliação e para que essa avaliação seja cuidadosa é necessário tempo. Portanto, ele fala o seguinte: ninguém é tão facilmente enganado como o apaixonado. Ele fala isso é verdade, né? Ninguém é tão facilmente enganado como o apaixonado. Então, de fato, é. A paixão cega, né? A gente fala isso. Por isso é necessário tempo. Por isso é necessário que você analise com cuidado para que não seja ofuscado na sua análise pela paixão e pelo amor e pelo desejo de estar casado com aquela pessoa. E quando de fato temos uma avaliação cuidadosa, o que teremos como resultado é contentamento da parte de Deus. Contentamento e satisfação. Afinal de contas, você recebeu aquilo que você esperava. A pior coisa é você receber algo que não era o que você esperava. Talvez você esperasse mais. Talvez esperasse menos e teve uma agradável surpresa. Dificilmente acontece.
Geralmente a gente espera mais do que recebe. Mas quando a análise não é cuidadosa, o que vai ter não é contentamento, mas é arrependimento. Já imaginou que tragédia? Você se casa insatisfeito depois. Isso é uma tentação para que você cobice a mulher alheia, para que você cobice o homem alheio. Um dos mandamentos é esse: não cobiçarás a esposa do teu próximo. Uma forma de você ser guardado desse pecado é você estar satisfeito com o seu. E a satisfação vai vir de uma análise cuidadosa. Não estou dizendo que agora você só vai ficar satisfeito com o príncipe encantado. Não é isso. Mas analise. Saiba o que você está recebendo. Os defeitos também. Não é que você vai analisar, encontrei um defeito, não quero, não serve. Eu só quero aquele príncipe encantado, um cavalo branco, vestido com uma amarradura brilhante. Não vai achar também, né? Mas o que está se falando é: saiba o que você está levando para casa. Com o que você vai se casar. Para que você case consciente e esteja satisfeito com aquilo que o Senhor deu. É claro que há critérios mais importantes do que outros, como os irmãos aqui falando. Mas é preciso casar com discernimento, sabendo. Isso vai ser fruto de contentamento no coração. O Senhor me deu uma esposa dessa. É o quê? Tá rindo aí? É o quê? Olá, hein? Falei alguma besteira? Não gosto de conversinha paralela, não. O Senhor me deu uma esposa adequada, um marido adequado para as minhas. Eu analisei bem, bastante cuidado, os vários aspectos, e é isso mesmo que eu quero. Estou feliz e não cegado pela paixão. Uma outra questão que o puritano enfatiza, o Dr. Big também traz aqui no seu livro, que está perdido na nossa geração, mas devemos resgatar, é a importância de buscar o consentimento dos pais. Tá difícil, hein? Hoje em dia. Mas deve ser assim. Devemos buscar o consentimento dos pais. Obviamente que isso está praticamente perdido na nossa cultura, onde cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Os pais não têm mais autoridade sobre seus filhos. Os seus filhos não mais se submetem aos seus pais. A relação entre pais e filhos é completamente moldada pela cultura, pela aquele sentimento de independência, e não pela palavra de Deus. Mas isso deve ser resgatado. Os puritanos compreendiam como uma condição necessária que os pais colocassem a bênção, aprovassem, consentissem com aquele casamento. Isso deve ser recuperado. Em primeiro lugar, isso tem fundamento no 5º mandamento. Tem base no 5º mandamento. Honrai pai e mãe. Tem implicação nesse ponto aí. Ora, não vamos honrar pai e mãe na questão mais importante da nossa vida? Que devemos decidir? Não há nada mais sério do que isso. Depois da questão espiritual. Não há nada mais sério do que isso. E os pais não vão ter nada a ver com esse processo? Está errado. Os pais devem consentir. Os filhos devem procurar o consentimento dos seus pais. E os pais, por outro lado, também têm responsabilidade de ajudar os seus filhos a encontrar um cônjuge adequado. Os pais devem fazer parte desse processo de análise. E é uma bênção para os filhos ter os pais que fazem isso. Os pais que os ajudam a não seguir as suas próprias paixões. Quem melhor do que os pais que conhecem você? Conhece as suas lutas, conhece as suas dificuldades, para saber reconhecer alguém que seja adequado para você. Um pai sábio, uma mãe sábia, vai ser de grande valia nesse ponto. Esse é o princípio bíblico, não é? Abraão proveu uma esposa para Isaac. Isaac proveu uma esposa para o seu filho Jacó. Agar proveu uma esposa para o seu filho Ismael. Caleb deu consentimento ao casamento da sua filha. Saul deu consentimento ao casamento da sua filha, para casar com Davi.
Noemi proveu um casamento, marido para Ruth. Esses são os exemplos bíblicos que nós temos. E a piedade diz respeito a se submeter aos pais nesse ponto também. Na questão do casamento. E assim experimentar a bênção associada ao 5º mandamento, para que prolongueis os seus dias na terra. Devemos honrar pai e mãe nesse ponto, para experimentar essa bênção. É claro que há exceções, em casos especiais. Não vamos tratar desses casos aqui. Onde é possível se casar sem o consentimento dos pais. Especialmente quando tem pais ímpios, profanos. Aí, de fato, que estão mais interessados na ganância ou no bom nome do que na piedade. Casos assim, de fato, é possível. Mas essa não é a norma. A norma é a submissão, é se submeter, meus irmãos. E a submissão dos filhos, em geral, amolece o coração do pai para conceder a permissão. Quando o filho se mostra submisso aos seus pais, fala, os pais, vocês aprovam, quer saber o que vocês acham a respeito dessa pessoa. Isso, de fato, amolece o coração do pai. Vê que aquele filho está andando com sabedoria. E já até faz o pai se desarmar. Por outro lado, a rebeldia do filho endurece o coração do pai e da mãe. Portanto, deve-se ter um procedimento submisso por parte dos filhos. Olha o exemplo negativo que a gente tem na Bíblia, Esaú. Gênesis 26, abra aí, Gênesis 26. Olha que terrível, Esaú. Gênesis 26, 34, que vocês lembram, né? Jacó e Esaú. Jacó, amado por Deus, Esaú foi aborrecido, era o ímpio. Verso 34, Gênesis 26. Tendo Esaú 40 anos de idade, casou? Velho, hein? Tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Verso 35 agora. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, os seus pais. Olha que terrível. Ele tomou 2 esposas que foram, na verdade, espinho na carne dos pais. Ó, e Esaú era tão terrível, não fecha a Bíblia não. Capítulo 28 agora. Ele era tão miserável que olha o que ele fez depois. Já tinha tomado 2 que ele sabia que essas mulheres eram uma miséria na família. Era amargura de espírito para os seus pais, mas olha o que ele fez. Pior ainda. Verso 6 do capítulo 28 agora. Gênesis 28, verso 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó, o irmão dele, e o enviara a Padã Arã, para tomar de lá esposa para si. E vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, o quê? Obedecendo seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã, para tomar esposa para ele lá em Padã Arã. Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Olha o que o miserável fez. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Que miséria, né? Quer dizer, ele viu Jacó. O pai deu instrução para Jacó. Não pega mulher de Canaã, não. Volta para Padã Arã. Aqui estão os ismaelitas. Lá estão, né, os filhos da descendência, da promessa. Vai a Padã Arã, pega a esposa lá e Jacó obedecendo. Olha como fala a expressão aqui. Obedecendo aos seus pais. Ele foi lá e fez. O que Esaú fez? Eu vou agora irritar o meu pai. E vou pegar uma de Canaã mesmo. Porque meus pais não gostam. Olha os extremos aqui, os 2 exemplos. Terríveis. O exemplo para ser seguido de Jacó, que obedeceu aos seus pais, a orientação da piedade dos seus pais. E o exemplo de Esaú, que fez para irritar o pai. Terrível, não é? Terrível. O exemplo que nós temos da palavra de Deus é o de Jacó para se seguir. Devemos buscar a aprovação dos nossos pais e nos submeter a eles nesse ponto também. E uma passagem como esta nos mostra
que os filhos ainda estão em submissão aos seus pais, mesmo depois de grandes, ainda enquanto não casaram. Quer entender aquela ideia? A ideia hoje é o seguinte, filho é para obedecer assim, ó, pequenininho, aí depois cresce, 15 anos, aí já fica difícil, né? Já fica difícil, não tem mais que submeter, não, já é homem grande, já. Jacó obedeceu o pai dele. Esaú, olha, ele tinha 40 anos quando tomou as duas primeiras. Aqui já deveria ser um tempo depois, né? Não sei quanto tempo. 40 anos depois, ele fez o contrário, ele foi insubmisso aos seus pais. Então, os filhos, enquanto estão debaixo da nossa casa, estão debaixo da nossa submissão, governo e autoridade. Os pais devem compreender isso e exigir isso. Mas e se os pais tiverem uma forma egoísta de analisar? E não forem razoáveis? Não tiverem nenhuma base para negar o consentimento? O que o filho deve fazer? Deve orar. Deve parar e orar para que o Senhor amoleça o coração dos pais. E com o tempo, convencê-los. Quem sabe em oração, de que de fato aquilo que você acha que é uma boa ideia, eles também vão achar uma boa ideia. Não deve se rebelar, deve ter paciência. Quer dizer, você chega lá no primeiro dia, olha, quero casar com esse cabra aqui, achei o caixa de brinco, tô doido. Não, meu filho, não. Ah, tá bom, então vou lá, vou casar de qualquer jeito. Rebeldia, paciência. Quem sabe se seus pais não vão mudar de ideia? Ore, tenha calma, tenha paciência, peça a Deus. Deus vai honrar, meus irmãos. Estou dizendo que Deus vai necessariamente mudar o coração dos seus pais. De repente você é um enganado, ore para que Deus, quem sabe, lhe mostre isso. Meu Deus, será que eu que estou enganado, meus pais é que estão certos? Considere essa possibilidade, por que não? Em geral, se os pais são piedosos, os pais é que estão certos. Em geral, os filhos estão errados. Mas deve se fazer assim, deve orar e prevalecer com Deus em oração, para que Ele dê a direção. E os pais, por outro lado, também devem pedir a Deus sabedoria nesse ponto, para que guiem os seus filhos em critérios de piedade. Eu já ouvi falar por aí, quantos pais crentes que falam assim, eu não quero minha filha casada com pastor de jeito nenhum. Eu quero minha filha casada com pessoa de condição. Hoje em dia a vida está difícil. Então, tanta luta. Hoje em dia parece que antigamente era fácil viver, né? Hoje em dia é que tá difícil. Nunca foi fácil viver. Você acha que era fácil para Danarã ali, viver ali em terra? Tinha nada. Plano de saúde, tinha nada. Hoje em dia só você pensa nisso. Os pais analisam assim. Os pais têm que pedir a Deus sabedoria, meus irmãos. Para que os pais também, aqui é a palavra para os pais agora, para nós, para que tenhamos critérios piedosos para os nossos filhos. Para que não venhamos provocá-los à ira. E nem tentá-los à rebelião. Eles também não devem se rebelar. Uma coisa é a palavra para os filhos, outra coisa é a palavra para os pais. Os filhos devem manter submissão. Mas os pais devem pedir a Deus sabedoria para decidir com piedade. Com ternura, consideração, conselhos sábios, amorosos. Tratar o sentimento do seu filho com cuidado. Quer dizer, às vezes você não gosta, você como pai não aprova. Mas não despreze também o sentimento. Trate com cuidado o sentimento do seu filho. Não despreze. Chegue junto, seja um pai próximo. Para que fale, meu filho, eu sei que você ama tal pessoa, mas eu quero que você compreenda, eu entendo o seu afeto por ele. Mas compreenda, você precisa analisar isso também. Vamos pedir a Deus que tire isso do seu coração. Vamos orar, pedir a Deus que... E aos poucos... E isso, meus irmãos, digo para os pais aqui, deve ser cultivado desde pequenininho. Desde pequenininho, os pais devem informar aos filhos que vão fazer parte desse processo, sim. Não é de repente, o pai é ausente completamente, nunca dá um conselho para o filho. A mãe, o pai é ausente, nunca dá uma palavra espiritual. Nunca foi próximo. Nunca instruiu o filho na piedade do temor ao Senhor. Aí agora, de repente, quer determinar tudo? Bom, tem a prerrogativa, é pai, né? É verdade. Mas não vai encontrar aceitação no coração do filho facilmente. Se você não cultiva isso desde pequeno, desde pequenos deve ser cultivado. Que os pais estão envolvidos na vida dos filhos
em ajudá-lo ou ajudá-la a tomar decisões importantes, seja elas quais forem. Os pais devem ser bons conselheiros para os seus filhos. Devem se envolver assim. E de modo que coisa maravilhosa, não é? Quando o pai, a mãe são piedosos, amam ao Senhor, são próximos dos seus filhos, os filhos submissos, com a tendência dá certo. A tendência dá bom resultado. Na multidão de conselheiros, diz Provérbios, está a vitória do rei. Na multidão de conselheiros está a vitória do rei. Quanto mais conselheiros que amam, não só o filho, mas a Deus, temem a Deus. Aí sim, a chance da coisa de ser uma boa escolha, da coisa dar certo, é muito maior. Então fica essa instrução, a paz do Senhor, respeito à escolha de como escolher um bom cônjuge, deve ser feita com cuidado, e os pais devem se envolver. Desde já, aqueles que têm filhos pequenos, viu, Paulo? Você tem 3, viu? Deixa eu pegar pro seu lado. Você, João, 3 menininhas. Desde já. Orar com elas, já orando por elas e com elas. Claro, né? Elisa ainda não, tá pequena. Você não vai orar com a Elisa agora ainda. Mas quando ela já entender um pouquinho, orar para que o Senhor, quando começar já a brincar, eu quero casar, eu quero marido. Criança gosta de brincar essas coisas. Vamos orar, minha filha, a Deus, para que o Senhor mande para você um marido piedoso, que tema ao Senhor. Ou você já ali dando conselho. E aquilo já entrando na cabeça do menino, desde pequeno. E vai crescer sabendo isso. Que o filho, que os pais querem o bem dos seus filhos. O bem espiritual. E a coisa vai ser bem melhor. Que o Senhor nos abençoe. Algum comentário, alguma pergunta? Júnior. Pergunta de Júnior, né? Ah, bom, então vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças pela instituição do casamento e te damos graças pela sabedoria da tua palavra. Que o Senhor nos orienta. Pedimos que o Senhor abra os olhos, ó Deus, o entendimento, dê discernimento e sabedoria aos solteiros, aos pais, que estão ainda pendentes nesse ponto, ele tem que tomar decisões sérias com respeito a esse quesito. Meu Deus, livra-os de tomar decisões precipitadas, erradas, que vão trazer angústia para suas próprias almas e para a alma dos seus pais, como aconteceu com Esaú e seus pais, Isaac e Rebeca. Oh, meu Deus, que possamos andar em piedade e não darmos compaixões, sermos amoldados pelas paixões da nossa carne que tínhamos no tempo da nossa ignorância, como diz Pedro. Mas sermos amoldados pela santidade do Senhor, pelo discernimento da tua lei e da tua palavra. Abençoa, Deus, que desde já, desde pequeno, possamos criar esse vínculo com os nossos filhos, para que possamos instruí-los com respeito à escolha de um marido que vai ser crente e adequado para a vida dos nossos filhos. E dá-nos, ó Deus, critérios piedosos, livra-nos de critérios carnais, mundanos, que não tem nada a ver com a tua palavra, mas possamos andar de acordo com a instrução da tua palavra. Fica conosco, pedimos que o Senhor abençoe os nossos solteiros, os livre, ó Deus, de maridos ímpios, de esposas ímpias, que não temem o seu nome, mas que o Senhor os guie a um casamento fundamentado no amor ao Senhor. Que sejam como Zacarias e Isabel, ambos tementes ao Senhor, e que viviam de modo irrepreensível com respeito a todos os preceitos e mandamentos da lei de Deus. Dá-nos famílias assim. Enche a nossa igreja de casamentos piedosos, filhos santos. E assim o Senhor seja glorificado. Obrigado por essa manhã. Abençoa-nos nesse dia e traz-nos em paz de volta à tua casa novamente à noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.